aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Professor Carlos, professor Cadu de História, Marista Santa Maria. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos conversar a respeito do nosso simulado do segundo ano, certo? Enfim, a tendência desse nosso simulado é, lógico, jogar questões que já apareceram, né? Não a mesma, claro, né, gente? Mas questões que têm ali o mesmo conteúdo da nossa P1 e da nossa P2. Então, tudo aquilo que a gente já fez em sala de aula, tu pode ter certeza, vai aparecer ali nessa nossa prova. Bom, aonde que nós começamos o nosso ano? Lembra lá da parte da União Ibérica, certo? Da parte da União Ibérica, aonde nós tivemos durante um espaço de tempo Portugal e Espanha sob a mesma monarquia. No caso específico ali a gente pega o Filipe II. Mas lembra também que o Filipe II, ele era inimigo da Holanda e, portanto, rompe aqueles laços que aproximavam os holandeses das áreas produtoras de cana-de-açúcar. Aonde que isso vai nos levar? Meu velho, isso vai nos levar, é claro, à invasão holandesa aqui nesse nosso Brasil. Num primeiro momento na Bahia, que não deu certo, depois na sequência em Pernambuco, e lá funcionou. Essa invasão holandesa lá em Pernambuco, tu tem como grande marca o Maurício de Nassau. E quando fala de Maurício de Nassau, o que você tem que lembrar? Pontuei bem isso aí para vocês em sala de aula. O que Maurício de Nassau fez aqui nesse Brasil holandês? Tolerância religiosa, concessão de créditos, urbanização e também um desenvolvimento cultural. Lembra que ele trouxe aqui para o Brasil aqueles artistas renascentistas, a fim de movimentar um pouquinho esse nosso Brasil no que diz respeito à questão cultural, certo? Pois bem, nós temos depois desse governo de Maurício de Nassau no Brasil holandês, a insurreição pernambucana, que tem como resultado a expulsão dos holandeses aqui dessas terras. Essa expulsão dos holandeses marca também a própria decadência da economia canavieira. E com a decadência da economia canavieira, nós temos Portugal, que passa a incentivar a busca por novas riquezas. É dentro desse contexto que nós estudamos aquela parte de expansão territorial. Cara, isso aí é bem marcado no teu material, certo? Uma série de pontos que ajudam a gente a enxergar essa expansão territorial aqui no nosso Brasil, inclusive além da linha de Tordesilhas. Você tem lá os jesuítas, as expedições militares, a pecuária, nós temos também as entradas e bandeiras, as drogas do sertão. Então, para e pensa, sai do litoral e vai para o interior, auxilia nesse processo de expansão territorial. No caso das entradas e bandeiras, especialmente as bandeiras, nós temos ali o achamento, né, das primeiras áreas produtoras de ouro, o que vai te levar ao desenvolvimento da economia mineradora aqui nesse nosso Brasil. Quando fala de mineração, o que tu tem que cuidar? As características dessa economia mineradora, as características dela. Aonde nós temos ali dentro desses pontos, tá? O controle metropolitano. Portugal exercendo um rígido controle sobre essas áreas mineradoras, especialmente aonde? No rigor fiscal, os impostos que eram cobrados. Cuidado também, a sociedade da mineração, que é bem diferente daquela sociedade canavieira. Uma sociedade urbana, marcada pela presença de segmentos que vão estar ligados, inclusive até mesmo como sendo profissionais liberais. Você vai ter artistas, aparece a figura do aleijadinho. Enfim, essa mineração ela está ligada também a revoltas. Nós temos 3 revoltas importantes ali. Você tem a Guerra dos Emboabas, você tem a revolta de Filipe dos Santos e você tem também a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira nós não estudamos ainda. Agora as duas a gente já viu. Inclusive tem um vídeo que eu fiz para ti sobre isso. Vale a pena você recuperar esse vídeo, certo? Tá lá presente numa lista virtual. Existe toda uma sequência que a gente fez para a P2 e você pode recuperar essa sequência para esse teu simulado, certo? De Brasil ficamos aqui, mas nós temos também uma parte de história geral. E na parte de história geral, o que você tem que cuidar? Recupera o teu material de revoluções inglesas. Recupera o teu material de revoluções inglesas. E lá numa lista virtual eu deixei para ti um arquivo que é uma apresentação sobre revoluções inglesas. Você vai utilizar aquele arquivo para esse simulado. Pois bem, gente, essas revoluções inglesas é todo um processo que acontece na Inglaterra que vai, ao final, terminar com aquela monarquia absolutista, criando a monarquia parlamentar que existe até hoje.
Esse processo revolucionário, ele tem lá nos seus princípios os atritos entre o rei e o parlamento. Esses atritos entre o rei e o parlamento acabam evoluindo para uma guerra civil, onde você vai ter inclusive dois exércitos. De um lado, o exército dos cavaleiros, do outro lado, o exército dos cabeças redondas. E aqui eu quero que você busque lá na nossa aula quem eram as pessoas que faziam parte desses dois exércitos. Essa guerra civil, ela se prolonga até 1649, aonde ali nós tivemos a decapitação de Carlos I. Então, isso é algo sem precedentes. Nós tivemos um monarca que foi decapitado. E essa decapitação marca, inclusive, o início do governo de Oliver Cromwell, dentro daquela república puritana. Falou de Oliver Cromwell, eu pedi apenas uma coisa para ti. Somente uma. Recupera lá na aula. Somente uma. Vou dar um tempinho para você pensar agora, tá? Apenas uma. Ato de navegação. E deu. Recupera isso. Certo? Pois bem, esse processo revolucionário termina ali com a Revolução Gloriosa, que é o fim desse absolutismo. Quando você tem a assinatura da Petição de Direitos, a Bill of Rights, acabando com essa monarquia absolutista dentro da Inglaterra. Certinho? Gente, recupera os materiais, vai lá no Marista Virtual, tá tudo lá pra ti, tá tudinho lá pra ti. Grande abraço, beijo, se cuida, boa prova, até mais.